figura para sempre. A sua luta estava apenas a começar, e o jovem compreendeu perfeitamente o poder da figura. Mas a visão do cavaleiro percebeu como Aeron estava a tentar atacá-lo e defendeu-o com um contra-ataque. Mas Aeron não iria reduzir o fluxo dos seus ataques. Materializou uma enorme espada de 2 mãos e desceu sobre o cavaleiro com todas as suas forças. Mas Aeron conseguiu novamente esquivar-se do golpe e saltar para o lado. Aeron atingiu-o com toda a sua força com um golpe mágico, segurando a sua lança pronta, mas não houve um único arranhão nela. O morto falou. Ficou impressionado com o domínio do homem sobre vários tipos de armas. Isso quase nunca acontecia. O jovem respondeu que se o cavaleiro queria ser como Nathan, então deveria ter mudado de tom para se parecer melhor com ele. Uma figura ameaçadora aproximou-se do jovem. O Cavaleiro da Morte reparou que as capacidades de Aeron eram excelentes. Mas isso não era suficiente, continuava fraco. O cavaleiro começou a correr e colocou energia demoníaca na sua lâmina para acabar com a vida de uma pessoa. Mas Aeron esquivou-se ao golpe e usou a sua lança para lançar uma saraivada de ataques, que o cavaleiro defendeu com sucesso. No final, a lança não aguentou e partiu-se em pedaços. O tipo não esperava tal desfecho, e a lâmina do Cavaleiro da Morte já se aproximava do seu corpo, ficando a poucos centímetros dele. O morto ficou irritado por terminar o duelo tão rapidamente. O morto, perplexo, tentou perceber como é que Aeron conseguiu bloquear os seus golpes. E o que fez exatamente, o morto não sentiu a magia daquela defesa. Muito provavelmente, conseguiu de alguma forma esquivar-se e desviar-se dos golpes do Cavaleiro da Morte, que deveria ser o último. Mas o jovem apenas sorriu. Não só desviou o golpe, como assim que as suas espadas colidiram, estabeleceu uma combinação da alma da espada com a sua mana para desviar a lâmina. Mas tais ações não ocorreram sem consequências graves no seu corpo. Embora tivesse cronometrado perfeitamente, ainda não era suficientemente forte para desviar constantemente os golpes do morto. Neste caso, era então necessário terminar a batalha o mais rapidamente possível, de uma só vez, e investir toda a energia e mana restantes nos ataques seguintes. Aeron, com toda a sua determinação e força, concentrou o mana restante das suas estrelas em preparação para o próximo avanço. Avançou contra o cavaleiro à velocidade do som e não lhe permitiu respirar sob a chuva dos seus ataques. Parecia como se os seus músculos e ossos estivessem a ser despedaçados. Nem o seu belo corpo conseguia suportar a sua verdadeira força. Mas mesmo assim, não sairá daqui até derrotar o morto no passado. Lutou com um corpo comum à beira da morte. Esta não é a primeira vez para ele. Desde que a sua mente esteja clara e fria, tem todas as hipóteses de vitória. A sua lâmina que materializou também se partiu em vários pedaços como a lança. E Aeron tirou o tesouro Coração de Leão. A lâmina intensificou os seus golpes muitas vezes. Todo um turbilhão de energia mágica se formou à sua volta, e ele avançou mais uma vez contra o cavaleiro. O seu escudo de mana estava quase destruído. Não importava se a sua defesa estava fraca, toda a mana precisava de ser redirecionada para outro lugar. Foi necessário concentrar todas as forças que restavam na lâmina para finalmente conseguir romper a defesa do cavaleiro, que ainda era capaz de proteger o seu dono. Aeron formou um grande número de esferas à sua volta, preparando-se para lançar uma saraivada de projéteis mágicos que não conseguiu evitar. Raios azuis choveram deles, perfurando a armadura do cavaleiro. O tipo gritou novamente para o cavaleiro mostrar a sua cara. O jovem levantou a lâmina para golpear e conseguiu cortar o capacete ao meio. Este caiu no chão com estrondo. No entanto, apenas a parte frontal, ou melhor, metade dele, caiu. O morto ficou de costas para Aeron, incapaz de se mexer. Ordenou-lhe que se virasse para lhe ver melhor o rosto. O cavaleiro virou a cabeça com um movimento brusco. E o seu rosto anterior, o rosto de Nathan, olhou para Aeron, mas apenas os seus olhos eram escarlates, e o olhar em si era sanguinário. Aeron avaliou o seu rosto anterior, notando que sentiu muito calor no passado. Embora tenham passado centenas de anos, o seu corpo ainda parece fresco. No entanto, a alma do seu corpo é completamente diferente, e não combina com a sua bela aparência, pois o interior é incrivelmente feio. O morto ficou zangado com as palavras de Aeron. Todo o seu corpo tremeu e gritou, apertando a lâmina com mais força, mas não para outro golpe. Um segundo depois, a lâmina atingiu a cabeça do jovem com grande velocidade, mas este conseguiu esquivar-se do golpe inesperado. Os olhos de Aeron seguiram a lâmina voadora que lhe passava pela cabeça, enquanto o Cavaleiro da Morte se aproximava do seu rosto à velocidade da luz, sem que Aeron se apercebesse. Mas isso não foi suficiente para apanhar o sujeito de surpresa, defendeu o golpe. O morto não usou arma, mas sim com uma luva de chapa. Neste momento, Nathan estava a mover-se a uma velocidade monstruosa depois de deitar fora a espada. Provavelmente foi devido a lutar com uma arma a que não estava habituado, por isso ficou mais fraco. Era mal. Os Cavaleiros da Morte podiam recuperar instantaneamente quase todos os seus ferimentos. E para o destruir seria necessário destruir o coração.
Mas Pod Aaron, com grande dificuldade, defendeu todos os seus ataques, e depois disso gastou muita força para romper. Tudo o que o segurava agora era a técnica da chama branca. Já, Aaron tirou esses pensamentos da cabeça. Agora era preciso reunir coragem e aguentar, não permitindo que a mente negra se apoderasse dele. Se algo era impossível, então é preciso tornar isso possível. Aaron agiu sempre de acordo com essa expressão. O morto, com grande velocidade, saltou novamente sobre Aaron do seu lugar, repeliu todos os seus ataques, as suas patas com garras tentaram arrancar as entranhas do portador da espada. O tipo recorreu novamente à magia e convocou esferas que começaram a disparar sobre o morto, mas desta vez esquivou-se com sucesso de cada tiro. O morto tinha poder demoníaco nas pernas e nos braços, utilizava um método de luta selvagem e também fazia poses de animais, como se não fosse um cavaleiro da morte que estivesse a lutar contra ele, mas sim um lobisomem. Instantaneamente, um palpite ocorreu ao tipo. A alma de um licantropo foi implantada no seu corpo passado. Isso explicava tudo. A besta não parava de atacar Lionheart. Todas as suas posturas, combates e padrões de discurso foram determinados pelos seus hábitos durante a vida. Com esta informação foi possível fazer alguma coisa. A figura do cavaleiro avançou de novo com renovado vigor, erguendo a pata com garras para outro golpe. Foi difícil repeli-los. Foi necessário agir rapidamente. Aaron não teve tempo de se esquivar e materializou instantaneamente um fragmento da sua capa que não conseguiu partir com magia e atirou-o diretamente para a mão do morto. Precisa de se livrar completamente da força demoníaca com a ajuda de fragmentos da lâmina do luar. Se conseguir enfraquecê-la um pouco, chegará ao fim. Aaron tirou outro fragmento, olhou para a pose um pouco mais lenta do homem morto. Depois congelou no lugar e Aaron conseguiu apertar o fragmento com mais força. Os duelistas voltaram a lutar entre si, e desta vez Aaron já segurava um pedaço da lâmina lunar, que o licantropo conseguiu repelir no seu primeiro ataque. Infelizmente, por causa deste golpe, o jovem abriu-se, do qual o Cavaleiro da Morte se aproveitou imediatamente, cortando o lado de Aaron com a pata. Mas na sua investida, o morto abriu-se, e Aaron cravou o fragmento no corpo da criatura. A própria presença de um artefacto tão leve e forte no corpo do morto já lhe causava enormes ataques de dor. Naturalmente não conseguiu esquivar-se, e o poder demoníaco começou a dissipar-se, acompanhado de dor. Gradualmente, a cada segundo que passava, as suas defesas tornavam-se mais fracas, e através da brecha no escudo demoníaco era possível atacar. Aaron balançou a sua lâmina e atingiu diretamente a fenda que se abrira no escudo, colocando o que restava da sua força no golpe. Quando a lâmina perfurou a carne, Aaron recorreu ao poder de todas as suas esferas e desferiu também golpes mágicos no cavaleiro enfraquecido. Um fragmento da lâmina lunar saltou para o lado. A armadura do cavaleiro no seu peito rachou e desmoronou. Cambaleou de um lado para o outro, mal conseguindo manter-se de pé. Aaron perguntou o que aconteceu ao peito do licantropo, e se realmente teve a ousadia de se chamar Nathan depois disso. Uma imagem estranha abriu-se aos olhos do sujeito na zona que perfurou. Uma substância vermelha em forma de bola olhava para ele, que se tinha enraizado em todo o corpo do morto. Em pânico, tapou a zona aberta com as mãos, pedindo irritado para não olhar para a foto. Era claro que ele próprio não gostou do que viu no seu peito. O jovem decidiu irritar um pouco mais o licantropo, perguntando que tipo de mármore tinha no peito, se era mesmo o seu coração. Isto incitou Lycan ainda mais, e este correu novamente para a batalha com um grito de guerra, preparando-se para matar o homem insolente. Acelerou com todas as suas forças e voou contra Aaron com a sua armadura de placas, atingindo-o no peito com uma velocidade monstruosa. O golpe foi tão forte que ele e Aaron voaram contra a parede, ou melhor, o morto prendeu Aaron à parede com uma força monstruosa, criando outra cratera. Isto foi demais para o corpo de Aaron, tossiu sangue, mas não parava de troçar do morto. Chamava-lhe uma nulidade patética e um cavaleiro da morte comum, que nem sequer era um homem, mas sim um licântropo. Mas nesta altura não ia aguentar o que o arrogante dizia e exigia ser chamado pelo seu nome. Mas Aaron não se importou com os pedidos do licantropo. Apenas lhe mostrou o dedo do meio, combinando isso com um sorriso torto no rosto ensanguentado. O Cavaleiro da Morte voltou a erguer as patas com garras e bateu-as nos ombros do portador da espada, criando ferimentos ainda mais terríveis. O tipo não conseguia acreditar que a sua vida terminaria assim, nas garras de um monstro numa masmorra desconhecida. Mas voltou a reunir coragem. Era muito cedo para morrer. Ao que tudo indica, precisa de recorrer a mais uma técnica. No entanto, se tudo correr mal, não se conseguirá mexer durante algum tempo. Mas de uma forma ou de outra, ele vencerá. Apenas restarão cinzas e pedaços do morto, porém, não sabia do que mais o Cavaleiro da Morte era capaz. Mas em qualquer caso, o recurso era muito forte. De momento não poderá derrotar o cavaleiro a não ser que recorra a esta técnica, ou que lhe seja prometida a morte certa.
Utiliza uma capacidade suprema da sua vida passada, a qual recorreu muito raramente, apenas em situações extremas. Foi a capacidade de ignição com que derrotou muitos inimigos, estando à beira da morte e da derrota. Mas os pensamentos de Aaron foram interrompidos por um grito, uma voz dolorosamente familiar. Jauhar já corria na sua direção. O guerreiro do deserto tentava precipitadamente salvar o seu mestre. Aaron não podia acreditar que tinha vindo a correr para aqui, porque ele pessoalmente deixou o inconsciente com um golpe para que fugisse, e também veio para aqui. Jauhar sacou do seu sabre, preparando-se para atacar o monstro, ordenando-lhe que deixasse o seu mestre e erre se quisesse viver. Mas o morto apenas apertou com mais força os ombros de Aaron, levantou-o acima de si e preparou-se para o receber. Atirou o jovem como uma boneca de trapos contra a parede, que tremeu com outro golpe monstruoso, e a parede foi decorada com outra cratera, combinada com o sangue do jovem. Jauhar ficou horrorizado com o sucedido e, com um grito de guerra, correu direito ao licantropo para vingar o seu mestre. Mas a sua lâmina só se partiu em centenas de pedaços ao entrar em contato com a armadura do Cavaleiro da Morte e agarrou o louco pela garganta. Mesmo neste estado, Jauhar implorou ao seu mestre que fugisse daqui enquanto reprimia o ataque. Embora isto tenha sido dito em voz alta, o Cavaleiro da Morte agarrou Jauhar e segurou-o pela garganta, levantando-o do chão, e a quem mais estava a segurar. Aaron sorriu para a foto aberta. Jauhar foi mais uma vez surpreendido por este homem. Estava encurralado, estava à beira da morte e riu-se ao mesmo tempo. O morto apertou com mais força a garganta de Jauhar e preparou-se para o mandar ao encontro do seu amo. O morto encenou outro interrogatório, enviando o corpo do guerreiro do deserto diretamente para o seu mestre, que caiu mesmo no peito. O golpe foi bastante forte e o sangue voltou a jorrar dos ombros e laterais feridos. Ergueu-o pelos ombros porque Aaron mal se conseguia manter de pé. Mas Aaron recebeu esta proposta com frieza, referindo que não havia qualquer sentido nisso. Ninguém os iria deixar e poderiam perder a vida neste momento. As portas que estavam atrás deles não queriam abrir, e entre a saída salvadora e eles estava um Cavaleiro da Morte, preparando-se para outro ataque a OS mortais. Reparou que a porta não abria de forma alguma. Ninguém tinha forças para a abrir. O licantropo falava, tossindo sangue constantemente. Mas Aaron só ficou mais provocado com esta proposta do morto. Queria abrir ainda mais esta porta e ver o que lá estava. Teoricamente podia usar a ignição, mas primeiro era necessário verificar o que estava atrás dessa porta. Logicamente falando, estavam agora no túmulo de Nathan. E ele era Nathan, se Lexi ou algum dos seus amigos estivessem a contar com a reencarnação. Naturalmente, as portas que não abriam só podiam abrir para o seu proprietário, isto é, para aquele a quem a sepultura se destinava. Tocou a porta e pressionou-a com força, e esta começou a abrir com estrondo, cegando toda a gente com a luz dourada do sol. O Cavaleiro da Morte ficou em choque. Ele e Jauhar caíram diretamente nessas portas. O morto apenas estendeu a mão para a frente, mas não conseguiu perceber nada. Mas o jovem mestre nocauteou seu pupilo novamente com um golpe, para que não voltasse a interferir com ele. Não queria que este tolo ingênuo morresse aqui. Claro que não lhe podia chamar útil, mas mesmo assim tentou ajudar e arriscou a vida, e era melhor ficar aqui do que morrer ainda mais. Aaron avançou e a sua atenção foi atraída por uma luz azulada. Não conseguia acreditar que o arauto o tivesse deixado naquele lugar. Era uma vez, há 300 anos, em Helmut, perto do castelo do rei demoníaco do massacre. Após o seu assassinato, o destacamento partiu em busca de lacaios demoníacos, e por acaso encontraram uma masmorra. Nele encontraram relíquias antigas com inúmeros anos. Mais precisamente, não conseguiram determinar a idade exata dos objetos, mas após examinar a linguagem nas paredes, a feiticeira disse que os objetos eram do tempo dos mitos. Dentro da masmorra, mesmo na parte central, o esquadrão encontrou uma lâmina de luar, que aparou com um brilho azulado no centro do salão. Nathan respondeu que, enquanto lutava com o rei demoníaco, todas as suas armas foram quebradas, e o encontro com a lâmina ocorreu mesmo a tempo. Se nenhum dos seus amigos for contra ele pegar na lâmina para si, isso ser-lhe-á útil no futuro. Mas assim que Nathan se aproximou da lâmina, o sangue começou a escorrer-lhe da boca. E o próprio jovem caiu de joelhos, e a espada foi apanhada pelo arauto, que a podia segurar nas mãos, sem consequências. Apreciou o feito do seu amigo. O arauto deixou uma lâmina de luar no seu túmulo, expressando as suas condolências. A lâmina pairava mesmo acima da lápide, não deixando que ninguém se aproximasse dela, protegendo póstumamente o seu novo dono. Moonlight Blade. Este foi o nome da lâmina que Nathan encontrou. Claro que o nome não era cativante, mas mesmo assim estava certo no assunto. Depois do arauto ter apanhado a lâmina para si, deixou de usar a espada sagrada. Isto foi explicado pelo facto de que, embora a lâmina parecesse incrivelmente simples,
era muito mais forte que a lâmina sagrada. Aaron voltou a olhar para a lâmina e reparou que havia uma pequena lua crescente acima dela, diretamente acima da lâmina, que estava ligada à lua por uma luz azulada. A lua a iluminar a lâmina de luz do cavalo quando os amigos viram que estava cheia. Mas agora ele estava a olhar para a lua crescente. Como resultado, a lâmina provavelmente ainda não tinha sido imbuída de poder. Talvez pudesse reagir ao seu fragmento, que Aaron usou na batalha, e o tipo meteu a mão no bolso para verificar o que iria acontecer. Mas infelizmente, lembrou-se que usou a lâmina na batalha contra um homem morto, e o fragmento foi perdido no campo de batalha. E no calor da batalha, Aaron não teve tempo para o fragmento do artefato. Bem, infelizmente esqueceu-se de apanhar o fragmento, que atirou diretamente para o Cavaleiro da Morte. Agora esta ação enervou o espadachim. Aaron presumiu que o arauto deixou a lâmina lunar porque Nathan a queria para si. O amigo dele era uma pessoa muito ingênua e sentimental. De que servia deixar a lâmina? Depois de ele morrer, havia aqui outra coisa. No entanto, foi necessário parar com o sentimentalismo e explorar os arredores. A sala em que se encontrava não continha mais do que uma lâmina lunar, e uma porta se saísse, enfrentaria novamente o Cavaleiro da Morte. Bem, o Cavaleiro da Morte que o esperava do lado de fora da porta não era o único problema. Madeline era o maior perigo. E Aaron não sabia quando é que esta feiticeira iria intervir. Por isso teve de matar rapidamente o Cavaleiro da Morte e escapar daqui. Aaron caminhou em direção à lâmina lunar, que, como sempre, estava envolta em luz azul. O jovem aproximou-se da lâmina. Apesar do facto de Aaron não conseguir adivinhar exatamente por que é que o arauto lhe deixou a espada, presumiu apenas um motivo. O portador da espada tinha de a apanhar. E desta vez conseguiria definitivamente apanhar a espada para si. Agora era um tempo e um corpo diferentes. Claro que na sua vida anterior nem sequer conseguia tocar na lâmina, mas desta vez renasceu como um descendente do arauto. Mas Arão teve de o fazer, não só por seu próprio bem, mas também por causa do seu amigo que lhe deixou esta espada. Colocou-se em frente à bola e estendeu a mão, tentando agarrar a espada, quando a sua mão começou a sentir resistência e brilho. Tinha acabado de chegar ao brilho, e já estava com dificuldade em respirar. Além disso, a mana nas suas veias começava a ferver, e por isso poderia rebelar-se, e ele perderia os sentidos. Mas era preciso terminar o trabalho até ao fim, acontecesse o que acontecesse, e o espadachim invocou o poder da chama branca, fortalecendo-se. Desta vez resistiu menos do que quando o encontraram pela primeira vez. Talvez se tenha mesmo partido em pedaços. Finalmente, com grande dificuldade, Aaron conseguiu agarrar o cabo. De onde choveram faíscas e relâmpagos, a lâmina lunar pulsava com energia e mana. Aaron foi atirado para trás do local onde estava a lâmina, mas nem tudo foi assim tão mal. A espada estava nas suas mãos, o que significa que conseguiu apanhar a arma lendária. Conseguiu finalmente pegar nesta lâmina, completou a sua tarefa, mas teve de se lembrar de uma nuance. Como ele esperava, para sua grande decepção, a lâmina deste artefacto estava em falta, ou melhor, estava dividida em pedaços. O tipo segurava apenas uma pega com um guarda nas mãos, mas de repente a lua crescente que estava por cima da sua cabeça partiu-se em vários pedaços, exalando o conjunto. Todas as peças se aproximaram de Aaron. Os fragmentos começaram a juntar-se perto do guarda, formando uma lâmina. Assim pareceu a Aaron. No final, o luar assumiu a forma de uma lâmina. Embora não fosse uma lâmina completa, ainda tinha uma espada. A lâmina resultante não era inferior nas suas propriedades ao original anterior, mas ao mesmo tempo provavelmente manteve as suas propriedades. A lâmina podia dissipar qualquer magia e mana, mas ao mesmo tempo, a lâmina absorvia a sua própria mana e também ressoava com a técnica da chama branca. Claro, ele absorveu uma enorme quantidade de mana. Mas esse não era o seu problema específico, porque Aaron tinha bastante. A espada que segurava nas mãos tinha um caráter e vontade próprios. Era caprichosa e bastante poderosa, apesar de estar dividida em vários pedaços. Com uma arma destas, não precisava de usar chamas com tanta força. Podia facilmente lidar com um Cavaleiro da Morte mesmo sem o uso de fogo. Mas antes de sair, precisava de verificar o caixão. Estava curioso para saber quem estava ali. Além disso, poderia encontrar coisas interessantes. Como esperava, não havia corpo no caixão, mas mesmo assim as suas ações não foram completamente inúteis. Encontrou uma gravação. Na tampa do caixão estavam gravadas várias frases. Talvez um dia nos encontremos no mundo que ambicionas. Aaron, de qualquer forma, reconhece a caligrafia da sua amiga Lexi, e à sua frente estava ele, além de outra coisa, uma folha verde atraiu a atenção do jovem. Outra pista. O morto ficou em frente à porta por onde passaram o homem e o seu pupilo, sem nunca abandonar a irritação. Por mais que tentasse, não tinha força suficiente para arrombar a porta. Não conseguia sequer deixar alguns arranhões na mesma. E nem o seu dono aguentou.
E o homem que conhecera conseguiu abrir as portas facilmente, e agora o licantropo não se conseguia vingar dele. No entanto, a amante regressaria em breve. O seu peitoral e capacete foram partidos, e também violou as ordens da sua amante ao despertar as suas garras. A amante ficará certamente furiosa quando descobrir isto. Portanto, até ao momento é necessário provar a sua utilidade, mas se falhar será deitado fora como o último cãozinho. De repente, para a surpresa do morto, a porta abriu-se e aquele jovem de cabelos brancos saiu de dentro dela. A confiança e a energia eram visíveis no seu rosto. Aaron perguntou quanto tempo o seu corpo teve de esperar. Deve ter sido terrivelmente aborrecido, mas agora estava aqui e podia continuar a sua dança de lâminas e garras novamente. O morto tentou perceber como é que Aaron tinha conseguido entrar naquele lugar, onde não conseguia entrar há muito, muito tempo, independentemente das forças a que recorresse. Mas o jovem Lionheart respondeu que apenas entrou. Não fez nada de especial, apenas abriu a porta que obedeceu à sua vontade. O licantropo estava interessado no que o jovem encontrou ou viu neste local. Precisava de extrair o máximo de informação possível. Mas o tipo levou o dedo a OS lábios, sussurrando que era um pequeno segredo que não devia saber. Estas palavras enfureceram novamente o morto, e correu direito a Aaron, tentando rasgar-lhe o rosto com as suas garras. O tipo colocou a mão por baixo do cinto e puxou uma lâmina de luar que encontrou magia demoníaca. Um pequeno golpe da espada, e toda a magia demoníaca se dissolveu num segundo, como se não tivesse sido convocada. O morto ficou chocado com o sucedido. O Cavaleiro da Morte saltou para o lado, tentando perceber o que lhe tinha acabado de acontecer. Agora precisava de agir com mais cuidado para não expor a sua pele às novas técnicas deste intruso. As suas garras com energia demoníaca evaporaram-se, e não conseguiu rastrear como é que Aaron foi capaz de as dissipar exatamente. Talvez a sua luta se arrastasse por um período mais longo. Nesse momento, o jovem tentou recuperar a respiração, esforçando-se ainda mais para se manter de pé, pois não estava habituado a um artefacto tão poderoso. Pensou que controlava as forças na gradação necessária, mas após apenas um golpe, a sua respiração tornou-se irregular e tudo nadou diante dos seus olhos, a lâmina absorvendo mana em grandes saltos. Mas não se arrependeu de nada. O seu poder valeu a pena. Talvez hoje não conseguisse matar o Cavaleiro da Morte, mas com certeza conseguiria privá-lo do seu poder demoníaco. O licantropo já tinha descansado e caminhava em direção a Aaron com um passo ameaçador, desta vez sem invocar energia demoníaca. Muito provavelmente, já tinha adivinhado como funcionava a sua nova espada e decidiu lutar com os punhos. Apesar da vantagem perdida da surpresa, estava tudo bem. É claro que esta não foi a escolha mais sábia por parte do morto, pois embora Arão estivesse fraco após a batalha, não estava de forma alguma indefeso. O espadachim sacou da sua outra lâmina, o tesouro da sua família, e preparou-se para se defender da barragem de ataques do seu adversário. O morto tentou cercar Aaron, saltando constantemente à sua volta, confundindo-o, mas nada resultou para ele. Aaron observava cada passo seu. Assim que o tipo olhou para o morto e deu um passo, recuou instantaneamente, dividindo a distância entre eles por vários metros. E mesmo assim, o jovem nem sequer abanou. Era preciso terminar. Invocou a espada da tempestade e ordenou-lhe que derrubasse a tempestade sobre o morto. Não conseguiria esquivar-se à magia. Num instante, um tornado apareceu debaixo do chão onde se encontrava o Cavaleiro da Morte, transportando o seu prisioneiro no ar. O remoinho surgiu e derrubou o cavaleiro no teto, mas Aaron não ia dar uma oportunidade ao Cavaleiro da Morte e atirou-lhe uma chuva de pedras, reforçadas por magia. Se ela não estivesse numa forma mais adequada, o morto já teria sido destruído há muito tempo. Mas felizmente para ele, o jovem estava exausto da longa luta. Aaron bateu o pé e esmagou o chão, após o que fortaleceu os fragmentos de magia e os enviou em direção ao licantropo. O fluxo de pedras a uma velocidade supersônica esmagou a sua armadura como biscoitos de açúcar. Não resistiu ao ataque de Aaron. Isto enfureceu ainda mais o Cavaleiro da Morte e este gritou, invocando os seus verdadeiros poderes, iria agora lutar com toda a sua força. A figura foi dominada pela energia demoníaca, que saía de todas as fendas do homem morto, e grossas colunas de chamas demoníacas saíam das suas mãos como troncos de árvores. É certo que não era claro porque se tinha contido antes, deixando tanta força para mais tarde, mas isso não o ajudaria. Já era tarde demais. Aaron já tinha dissipado alguma da energia demoníaca e estava a 1 metro de distância do cavaleiro. O horror no rosto deste último era do agrado de Aaron, agora ditava as regras da sua luta. Reuniu novamente forças e convocou o fragmento da lua que tinha perdido aqui durante a batalha, que ficou preso no corpo do Cavaleiro da Morte, enfraquecendo-o ainda mais. Enquanto a espada do luar estivesse na sua mão, podia controlar este fragmento como desejasse, utilizando-o durante a sua luta com o licantropo.
Demorou um segundo a matar o seu corpo de forma permanente e completa, libertando a sua alma. A batalha estava finalmente a chegar ao fim. O Cavaleiro da Morte tentou imediatamente proteger-se da morte com a sua técnica da garra demoníaca. No entanto, Aeron tinha outros planos para o seu ataque e rapidamente perfurou o corpo do inimigo com a lâmina da sua espada, utilizando o que restava da sua própria mana. Como resultado desta ação, o cavaleiro caiu no chão com um rugido. Depois de lidar com ele, Aeron caiu exausto no chão e, tendo perdido a última paciência, cuspiu o sangue que lhe saiu da boca num jacto rápido. Depois de recuperar, pensou em como a espada absorveu tão rapidamente todo o seu mana, porque tentou salvá-la com todas as suas forças. Mas depois decidiu que esta era uma bifurcação melhor na estrada do que morrer às mãos de tal sacana. Depois disso, Aeron levantou-se com dificuldade e descobriu inesperadamente que a lâmina de mana tinha desaparecido do punho da espada. O tipo decidiu não lidar com aquilo, e colocando o cabo no peito, armou-se com a sua antiga e comprovada espada. Poucos minutos depois, caminhou com passos pesados em direção ao corpo do Cavaleiro da Morte e descobriu através da sua armadura perfurada o núcleo exposto que estivera no seu peito durante todo aquele tempo. Aeron sentiu de repente que já o tinha conseguido, mas se a carcaça do inimigo ainda estivesse no chão, isso significava apenas que o núcleo não estava completamente destruído. Aeron ficou imediatamente imbuído de raiva por Madeleine, pensando que esta rapariga se permitiu subir para o seu caixão e apropriar-se do seu corpo para um Cavaleiro da Morte, o que é um absoluto insulto ao falecido. Decidiu imediatamente destruir o Cavaleiro da Morte, após o que apanharia Haman e finalmente sairia deste lugar. Assim que Aeron tentou perfurar o núcleo com a lâmina da sua espada, congelou inconscientemente. O seu corpo parou de se mover de repente, como se estivesse preso por uma força desconhecida que lhe era estranha. Aeron percebeu imediatamente a razão deste fenômeno, que significou a chegada de Madeleine, que apareceu num momento muito mau. Na verdade, a rapariga estava insidiosamente atrás do rapaz a uma curta distância, enquanto Aeron não podia fazer nada e tentava em vão escapar ao seu controle. Ele tentou imediatamente livrar-se do feitiço dela, mas não se conseguia mexer e era difícil falar. Tendo aceite a situação, Aeron sorriu de repente descaradamente e convidou Madeleine a continuar o diálogo cara a cara. A rapariga apenas respondeu num tom suspeitosamente calmo que primeiro pensaria no que decidiria fazer com ele. Ela levou insidiosamente a mão ao queixo e disse que tinha muitas ideias, mas que antes gostaria de mostrar a mais interessante. Madeleine disse que primeiro o puxaria para a superfície e depois o atiraria para a areia quente. E, claro, não mataria após o que a rapariga garantiu a Aeron, que a sua cabeça ficaria acima da areia para preservar a sua capacidade de respirar. No entanto, depois disto ela anunciou que a boca e os olhos dele estariam abertos, e como resultado, passado muito tempo, os seus olhos responderiam com uma dor infernal e a sua língua transformar-se-ia em algo seco semelhante à areia. Madeleine declarou então que o iria transformar num espantalho do deserto antes de lhe esmagar as pernas, torcendo-as num único fio. Madeleine disse ainda que uma fina placa de metal deveria ser inserida em cada um dos seus dedos. De repente, Aeron sentiu seu corpo começar a mover-se aleatoriamente por conta própria, sem qualquer intervenção da sua parte. Madeleine aproximou-se dele e colocou os dedos finos e graciosos sobre os ombros dele, continuando a esticar placas de metal desde as pontas dos dedos, passando pelo braço, até aos ombros e dedos da outra mão, para que os braços ficassem para sempre estendidos. A menina resumiu que por esta altura os olhos do rapaz estariam completamente destruídos, pelo que não conseguiria ver nada, embora sentisse uma dor terrível em todo o corpo. Aeron troçou das suas palavras e perguntou sobre a morte instantânea por choque, ao que Madeleine respondeu que não lhe permitiria morrer tão facilmente. Depois disso, explicou que com a ajuda de tal tortura inventada por ela, Aeron se transformaria num espantalho do deserto durante muitos anos, até se cansar disso. Para a surpresa de Aeron, a rapariga perguntou-lhe de repente se ele sabia quem ela era. O rapaz levantou os olhos com indiferença e disse o nome completo da rapariga. Madeleine confirmou as suas palavras e acrescentou que ela, Madeleine Merwin, é a dona da masmorra do deserto, o chifre negro e a personificação da morte. Ela olhou imediatamente para o seu ex-subordinado morto e disse a Aeron que, para além de tudo isto, ele também lhe partiu o brinquedo. Madeleine disse que, embora o brinquedo fosse inútil, continuava apenas a ela como única proprietária e que só ela tinha o direito de dispor dele. Aeron apenas se riu e disse à menina que o seu brinquedo era muito áspero e que talvez devesse dar-lhe um bom banho. Madeleine não suportou o seu ridículo e rapidamente o atacou com a sua bengala, para a qual o corpo de Aeron voou para trás com um rugido e sangue espirrou da sua boca. Depois disto, a feiticeira jurou que só ela, como verdadeira dona, poderia dizer tais coisas. Aeron apenas cuspiu sangue mais uma vez e depois estalou a língua. Com dificuldade levantou-se,
pensando que seria certo tentar livrar-se de Madeleine agora, porque o feitiço dela tinha deixado de funcionar nele. No entanto, olhando para a figura imponente da feiticeira, o rapaz mudou repentinamente de ideias, pois Madeleine tem um nível muito superior, e mesmo a combustão não o ajudará na luta contra ela. De repente, Aaron lembrou-se de Damon e, embora não quisesse realmente pedir ajuda, agora não havia outra escolha. Imediatamente o rapaz se levantou e perguntou a Madeleine por Damon, e os olhos da rapariga brilharam por um segundo. Ela rapidamente mudou a sua emoção e perguntou a Aaron sem emoção para onde o tinha arrastado. Aaron aproveitou imediatamente a sua última esperança de salvação e com um sorriso no rosto disse que também conhecia o mágico, após o que tirou do bolso o precioso envelope preto escrito por Damon para Madeleine. Num segundo, a rapariga convocou o papel com um feitiço, e o envelope selado estava nas suas mãos. Madeleine examinou-o cuidadosamente antes de o ler, após o que se convenceu de que o selo pertencia realmente a Damon. Mas até há pouco tempo, não conseguia compreender por que é que ele escreveria uma carta por causa de alguém como Aaron. Depois de ela lhe perguntar se sabia do conteúdo do envelope, Aaron respondeu com um sorriso que apenas sabia que, segundo Damon, a carta lhe salvaria a vida. A rapariga deu uma rápida olhadela ao rapaz e corrigiu as suas palavras, pois a verdadeira essência era um pouco diferente. Ela contou a Aaron sobre o seu acordo de longo prazo com Damon, em troca do qual prometeu ao mágico um dia atender a qualquer um dos seus pedidos. Madeleine disse ainda que para Damon este negócio foi muito lucrativo, pois nem todos lhe podiam tirar alguma coisa, mas passaram décadas sem que o rapaz pedisse nada. De repente ela ateou fogo à carta com a sua mana e perguntou a Aaron se ele percebia do que ela estava a falar. Sem esperar pela sua resposta, a rapariga disse que desde que ele tivesse a carta, o próprio Aaron poderia pedir-lhe para realizar qualquer serviço ao seu alcance em vez de Damon. Aaron ficou desapontado e pensou profundamente nas suas próximas ações. Madeleine disse que como o rapaz quer continuar vivo, devia pedir misericórdia, e depois ela não o matava. No entanto, também não a vai deixar ir assim, porque precisa de saber por que é que Aaron veio e o que fez aqui. Após alguns minutos de reflexão, Aaron tomou uma decisão e baixou a cabeça e começou a fazer o seu pedido. Porém, logo de seguida, o tipo mostrou os dentes e levantou a cabeça, fixando os olhos loucos na feiticeira, após o que com um sorriso lhe pediu para morrer finalmente. A rapariga apenas se riu do ataque e repetiu que inicialmente lhe tinha dito que o pedido deveria ser viável para ela. Depois, franziu o sobrolho e afirmou que agora o rapaz só tinha duas opções, e se ele não quisesse falar com ela, tudo bem. Ela respeitaria a sua escolha, após o que o mataria imediatamente. Depois a rapariga sorriu e continuou que se o rapaz quiser sobreviver, ela vai permitir. Mas em troca ele vai contar-lhe todas as informações que sabe. Aaron apenas arregalou os olhos surpreendido, e a rapariga aconselhou-o calmamente a não se preocupar, após o que disse que só porque não o podia matar, não o iria mutilar ou torturar, em vez disso tinha preparado muitos caminhos. E então Madeleine sorriu e admitiu a Aaron que estava muito interessada nele, depois do que lhe perguntou como tinha chegado a este lugar, que nem o sultão conhecia, e só os mágicos de areia locais sabiam disso. Perguntou imediatamente se havia um traidor entre os mágicos, que contou a Aaron sobre o local. Mas depois Madeleine admitiu a si mesma que isso não seria possível. Aaron estava imerso nos seus próprios pensamentos, estava a pensar na sua resposta, porque se ele escolher a vida, Madeleine ainda o obrigará a confessar tudo. Imaginou imediatamente uma imagem terrível diante de si, onde a feiticeira, usando a sua magia negra, extraía dele todas as forças e respostas. O rapaz percebeu que não podia evitar isso de forma alguma. De repente a rapariga interrompeu o seu fluxo de pensamentos e fantasias, lembrando-o da época. Ela deu 2 passos na sua direção e disse-lhe que ele deveria contar-lhe imediatamente se de repente precisasse da sua ajuda para escolher a resposta adequada. Aaron apenas pensou na ideia de usar a ignição e escapar, mas foi impedido pelo facto de Madeleine voltar a usar o feitiço paralisante. De repente a menina perdeu a paciência e começou a contar até 3, pois não pretendia esperar mais. Aaron ficou zangado e pensou muito sobre o que aconteceria se lhe revelasse as suas origens e o seu envolvimento na família Lionheart. O número mudou, e Madeleine, com um sorriso desagradável no rosto, estendeu a mão na sua direção. Aaron continuou a passar por inúmeras opções na sua cabeça, como apenas ser honesto com a rapariga ou dizer-lhe que foi capaz de abrir uma porta que nem ela conseguia, e depois encontrou ali a lâmina do luar. Assim que Madeleine começou a pronunciar o último dígito, ouviu um estrondo atrás de si, ao que se virou bruscamente e com medo.
Ela viu um cavaleiro da morte inesperadamente revivido no corpo do pobre Nathan, que se manteve de pé instável, apoiando-se neles com as mãos. Esta visão deixou Aaron furioso de raiva, mas Madeleine, por sua vez, ajoelhou-se humildemente perante o rebelde. Baixando a cabeça, a rapariga virou-se diretamente para ele e perguntou-lhe baixinho o que o tinha trazido até aqui. No entanto, olhando para os olhos vazios de Nathan, Aaron viu à sua frente não a alma de um cavaleiro da morte, mas o próprio abençoado rei demoníaco da prisão. Aaron olhou-o sem palavras com medo genuíno. Quando de repente o rei se dirigiu a ele pelo seu nome completo. Admitiu ao rapaz que na verdade o observava através dos olhos de Daemon durante todo este tempo, o que deixou Aaron completamente chocado. Depois o rei perguntou ao rapaz se vinha mesmo saudar o amigo do seu antepassado. Depois virou-se para a estátua na lápide e declarou que o único dono do túmulo era outra pessoa, Nathan Dinas. O rei da prisão disse ainda que durante a sua vida todos chamavam precipitado a Nathan, mas ele nunca foi assim. E sobre o facto de que entre todos os amigos do precioso arauto, Nathan era considerado especialmente forte e talentoso, e até único. Também disse a Aaron que Nathan era o melhor amigo do arauto. Aaron ficou imediatamente em completo choque, porque não compreendia como lhe poderia contar tal disparate com toda a seriedade. O tipo ficou mais zangado com a forma como o rei falou sobre o arauto, chamando-lhe precioso. De repente, o rei demoníaco quebrou o silêncio e disse que sabia a razão pela qual Aaron o odiava tanto. Depois disso, afirmou que, apesar de tudo, ele e Harold chegaram a um acordo voluntário e construíram uma relação amigável. E é claro que considera estúpido impor a OS descendentes o que aconteceu há mais de 300 anos. Mas há uma coisa. O rei admitiu que respeita Lionhearts pela sua amizade com o arauto, mas não exige o mesmo a Aaron. Aaron ainda permaneceu imóvel no lugar e olhou atentamente, mas ansiosamente para o diabo até que este foi abordado. O rei da prisão disse ao tipo que nos últimos 300 anos tinha visto muitos Lionhearts, para não falar do arauto, mas admitiu que de todos eles, Aaron é que parecia um homem. De repente, Madeleine levantou a cabeça e olhou surpreendida para Aaron, pois acabava de perceber qual era a sua origem. Pronunciou calmamente o seu apelido, após o que, ficando cada vez mais consciente da situação, começou a listar todas as características do coração de leão. Imediatamente a rapariga voltou-se para o seu patrono, desculpando-se com ele pelo facto de não esperar vê-lo num lugar tão lamentável, muito menos no corpo de um cavaleiro da morte como um navio, e por isso ficou confusa. Ela ergueu lentamente os olhos para ele e perguntou-lhe baixinho como deveria receber a sua visita. O rei da prisão respondeu com indiferença que não se importava, ao que Madeleine perguntou se ele vinha aqui para proteger o menino. Então o homem interrompeu o sarcasmo dela e afirmou que este menino era descendente do seu amigo. Madeleine irritou-se e disse-lhe que por isso mesmo ele estava a usurpar a sua liberdade, que devia respeitar. O rei demônio apenas lhe repetiu calmamente que o arauto estava morto. Depois disso, disse à menina que apesar da sua morte, continua a viver na sua árvore genealógica, e especialmente em Aaron Lionheart, em quem vê o jovem arauto. Após estas palavras, o rei demoníaco da prisão explicou à rapariga que a ama e respeita, mas não tanto como o arauto. Madeleine suspirou e respondeu com tristeza. Como pode ele amar alguém que está na sepultura há mais de 300 anos? Mais do que aquele que vive agora. Com uma enorme força demoníaca, a rapariga é pressionada no chão, mas ela continua a recorrer ao seu rei. Rangendo os dentes, está muito descontente com o que está a acontecer. Só a força dele a impede. O rei demoníaco do cativeiro continua a residir no corpo de Nathan. E a liberdade de Madeleine não pode exceder o respeito que nutre por ele. No túmulo de Nathan, o rei permitiu que Madeleine Mervyn fizesse o que bem entendesse. Mas se ela tentar prejudicar o descendente do arauto, então ele não irá simplesmente desistir, pelo menos por enquanto. As palavras deixaram Aaron tenso com o que o rei da prisão quis dizer com a frase, pelo menos por enquanto, no seu discurso. Com uma cara insatisfeita, Madeleine chama Aaron de ratinho arrogante e deveria ser mais respeitoso com o rei demoníaco. Mais de 300 anos se passaram desde a promessa do arauto. Este é um tempo bastante longo para as pessoas. Durante todos estes anos, o rei demoníaco mostrou bastante generosidade e respeito pelos descendentes do arauto. O rosto de Madalena, cheio de loucura, olha com o maior interesse para o rei demoníaco da prisão, sem deixar de se lhe dirigir. Ele aceitou o facto de que não lhe mostravam o mesmo, mas o rei demônio não iria tolerar que as pessoas considerassem isso um dado adquirido. Palma cerrada em punho com majestade, ele, o rei demoníaco da prisão, governa sobre inúmeros demônios e é o rei de Helmwood. Todo o corpo de Aaron está comprimido e não se consegue mexer nem 1 milímetro. Mas o rei demônio está apenas a falar. Com a liberdade vem a responsabilidade. Agora o rei pede a Aaron que transmita o seu pedido a todos os Lionhearts. Se não pararem de o desrespeitar, então começará a fazer o mesmo. O coração estremeceu.
Tudo o que se podia fazer era observar com medo. O aviso atingiu Aeron. Então, por que é que o Rei Demônio permaneceu em silêncio durante 3 séculos e só falou agora? O antepassado de Aaron fez um acordo cujo preço era a liberdade. Mas já está a chegar ao fim. A roda parada pelo arauto em breve voltará a girar. Um dia terás de fazer uma nova promessa. Quem de entre os Lionhearts conseguirá fazê-lo e parar esta roda novamente? Franzindo o sobrolho, Aeron pergunta qual era a promessa neste acordo. Com um sorriso sinistro e inapropriado espalhado pelo seu rosto, o Rei Demoníaco diz: Aeron não tem o direito de saber isto. Ele é um arauto. Depois, com uma cara de louco e zangado, chama a Aeron um filhote de leão imprudente, como se estivesse a olhar para os olhos de Nathan. A sua existência, a sua alma. Tudo isto só se deve à promessa do arauto, segundo a qual Nathan nascerá 300 anos depois. Não havia nada a dizer sobre tal notícia, apenas estupor, e nada mais. Aeron percebeu do que ele estava a falar. O Rei Demoníaco da prisão pede a Madeline que regresse à sua masmorra, e ele conversará a sós com a criança. Ela não consegue acalmar-se e diz que quer ser paga pelo que Aaron fez ao seu brinquedo. Não adianta desejar isso e muito menos pedir-lhe que não receba qualquer pagamento de Aaron. A sua raiva não será contida tão facilmente. Madeline grita que Aaron matou o seu animal de estimação e abriu facilmente a porta, que não lhe cedeu. Após ouvir, o Rei Demoníaco do aprisionamento começa a movimentar-se no corpo de Nathan, uma vez que o seu subordinado fala sobre a porta. Num instante, graças ao poder demoníaco, todos os 3 heróis se aproximam da porta. Com um movimento da mão do Rei Demoníaco, a porta, que não podia ceder nem mesmo a um mágico tão habilidoso como Madeline, transformou-se em areia. Assim, demonstrou o que estava lá dentro para que Madeline se acalmasse, que era apenas o túmulo de Nathan. Não havia absolutamente nada de especial nele. Convencida, Madeleine para de gritar e apenas pergunta se o demoníaco rei da prisão gosta deste recipiente. Ele não se importa. O seu negócio aqui está encerrado. Por isso o Rei Demônio devolverá o corpo de Nathan. Este é o corpo do precioso amigo do Harold. Por isso Madeleine pergunta-lhe se tem a certeza disso. E o Rei Demônio concorda, é certo. Mas Nathan não é seu amigo e não é obrigado a fazer nada por ele. Depois disso, o corpo de Nathan enfraquece e, num momento, uma concha sem alma está à frente de Aaron e Madeline. Agora Madeleine já não precisa de se ajoelhar e baixar a cabeça, por isso levanta-se e diz que ele tem muita sorte. Aconteça o que acontecer, avisa, não acontecerá da próxima vez. Aproximando-se do corpo, com a armadura esfarrapada, Madeleine reuniu as forças que lhe restavam e começou a afastar-se. Agora ela não pode fazer nada com o Aaron, mas algum dia vai definitivamente fazê-lo arrepender-se hoje. Esperar é o momento mais difícil que uma pessoa passa. Com um sorriso deseja que passe rápido. Tal reunião enfureceu Aaron, continuou a destruir o túmulo e depois curvou-se de cansaço. Diante dos seus olhos, surge uma imagem de como o seu próprio corpo sorri sem alma e se auto-intitula de leão imprudente bebê. As memórias continuam a ser despoletadas. Esta frase deixa claro que o Rei Demoníaco do aprisionamento sabe da reencarnação. Como se o discurso do Rei Demônio tivesse ficado preso na sua mente. As novas notícias sobre as condições da reencarnação são assustadoras. O que ele queria dizer? O arauto fez um acordo com o Rei Demoníaco da prisão para que Nathan reencarnasse. Era impossível. Se o arauto quisesse realmente fazer algo por ele, teria matado o Rei Demônio sem pensar 2 vezes. Além disso, a promessa era uma conclusão de paz, não tinha nada a ver com a reencarnação de Nathan. Dizer que Nathan era inimigo do Rei Demoníaco do cativeiro significava claramente que não gostava dele. A raiva ferve-lhe nas veias, mesmo Aaron estando sozinho, no vazio que vira para o rei que também não gosta dele. Madeline Mervyn tirou o Cavaleiro da Morte do corpo de Nathan. Aaron foi incapaz de o destruir. A advertência de que a promessa do arauto estava a chegar ao fim estava literalmente ligada a esses seus pensamentos. Encostado à parede fria e cruzando os braços, Aaron pensa no fim, na promessa, na roda, para que servem todos estes enigmas. Aaron não fará qualquer promessa. Por que é que deveria parar a roda? Se isso traz más notícias, então vale a pena ir para o inferno. Se a reencarnação de Nathan não for obra de Lexi ou Debra, mas sim do arauto, então isso muda tudo. Colocando a mão na capa, Aaron está ali à procura de algo. Há 200 anos, quando o arauto morreu, alguém invadiu este túmulo. Lexi percebeu que algo estava errado e veio até aqui. Isto significa que ela lutou muito aqui sozinha contra o invasor e depois desapareceu. A folha que Aaron encontrou perto do caixão de Nathan é uma folha da árvore do mundo. Permite-te deslocar-te para a floresta élfica, onde quer que estejas. Ela aproveitou o momento de ameaça, mas quem poderia invadir este túmulo e forçar Lexi a recuar? Muito provavelmente, Aaron pode presumir que este homem é o arauto. Se foi o arauto que lutou com Lexi aqui, então por que razão poderiam os camaradas começar tal coisa? As memórias de uma vida passada voltam ao de cima. Nathan, fazendo uma careta, pergunta o que se passa e o que se passa com elas.
Desde o primeiro encontro, Lexi começou a queixar-se, dizendo que ele era um simples mercenário. Para que levá-lo consigo? Debra mudou imediatamente para insultos diretos, que Nathan parecia um completo pirralhinho, e que havia muitos guerreiros mais confiantes do que este rafeiro. Hank portou-se como sempre, continuou um idiota. Ouviu dizer que os guerreiros do reino à beira-mar eram muito corajosos e queriam combatê-los, mas o arauto manteve-se firme, e continuou a dizer que devia ser outro companheiro. Os restantes 3 ficaram atrás dele, mas o Harold pediu a Nathan Dinas para ser o seu companheiro. Um sorriso malicioso iluminou o resto dos rapazes. Assim, o Harold propõe se o rapaz se tornará seu companheiro depois de vencer. O combate não durou muito tempo. Nathan caiu com força de costas no chão, perdendo a espada das mãos. Harold olha para baixo com um olhar absolutamente calmo. É mais forte que Nathan. O tipo não quis admitir a derrota, levantou-se e pediu-lhe para se calar e tentar novamente. Muito tempo passou, o sol começou a pôr-se, o dia tornou-se noite, e Nathan está deitado no chão, exausto. Clack cai no chão. O tipo admite que é muitas vezes mais fraco que o arauto. Então por que o deveria convidar? Nathan tornar-se-á seu camarada se vencer. De qualquer forma, foi esse o acordo, recorda Harold. Não é claro se o arauto, um guerreiro da luz, pedir a alguém para se tornar seu companheiro, então toda uma linhagem se formará. Ele precisa do poder de Nathan para derrotar os reis demônios. Por isso é o último. Estendendo a mão ao homem espantado, olha-o com muita nobreza e pede-lhe que o acompanhe. Segurando o pedaço de papel nas mãos, Aaron continua parado na sua capa ensanguentada e a pensar no arauto. Se a reencarnação fosse o seu plano, ele poderia colocar este colar em segurança no tesouro de Lionheart sem problemas. Não, é muito cedo para dizer alguma coisa. A ilusão de Lexi que Aaron viu em Arota e a inscrição dentro do caixão escrita com a letra dela são confusas. A inscrição é sobre o encontro no mundo com que Nathan sonhou. Existe a hipótese de não se tratar do céu, mas sim da sua reencarnação. Portanto, o Harold pode realmente ser capaz de trair Lexi. Mas ninguém pode saber disso. E Aaron nem sequer vai pensar nisso. Só há uma saída para descobrir a verdade. É preciso encontrar Lexi. Aaron continua a rodar a pétala nas mãos. Aaron Lionheart está sentado com a cabeça apoiada. Jauhar atrás dele. O seu Emir Khajitan acha que ele está a pedir demais. O Emir de Khajitan ouviu muito sobre Aaron dos seus subordinados. Mas como é que o tipo pode realmente acreditar que os enviou para algum pequeno roubo? Independentemente das suas intenções, prejudicaram-no pelo que Aaron continua a aparecer, acenando com a mão. O homem está sério, com as mãos cruzadas à frente do peito. Sente a tensão. Os seus homens agiram para proteger Aaron. Não sabe se Aaron está ciente dos últimos acontecimentos, mas Nagama e Kiel estão atualmente numa relação tensa. O imperador Kiel desconfia da ajuda de Nagama, e o sultão guarda geralmente rancor ao império. Magos de areia, empenhados em expandir o deserto, estão escondidos na sua fronteira. Se Aaron tropeçar neles, encontrará um escorpião. Proteger o mestre de Jauhar é, na sua essência, a admiração de Nahama pelo Império Kiel. Além disso, não gostaria de saber quais eram as suas intenções, porque foram para o deserto de Kajani, onde ninguém vive há centenas de anos. Tomando uma chávena de chá durante a qual tiveram uma conversa interessante, Aaron diz que veio aqui para interrogatório. Claro que não. O Emir de Khajitan não tem o direito de o interrogar. Por isso enviou os seus subordinados atrás dele para que o pudessem proteger caso algo corresse mal. Se Jauhar Raman Shulhoff tivesse seguido cuidadosamente as suas ordens, as coisas teriam sido diferentes. Assim, esta conversa estranha entre o Emir de Khajitan e Aaron não teria acontecido. Ele compreende por que é que Aaron está tão descontente com o que aconteceu, mas pelo que ouviu, os seus subordinados mantiveram uma boa distância do tipo quando o próprio Aaron decidiu atacá-los. Decidi esquecer os assassinos e os magos da areia. O Emir de Khajitan não sabe que o túmulo de Nathan e Madeleine Merwin está lá. É verdade o que dizem. A ignorância é uma bênção. Aaron decide simplesmente recuar e ficar por aqui. Então diz que houve um mal-entendido, mas não sabe como explicar esta situação à família. Nervoso, o Emir de Khajitan começa a tactear levemente em busca do significado das suas palavras, perguntando-lhe o que quer dizer. Mesmo que isto seja um mal-entendido, eles ainda invadiram a sua segurança. Embora o Emir de Khajitan tenha explicado tudo a Aaron, ele não sabe como a sua família vai perceber isso. Percebendo para onde tudo se dirige, o Emir tenta recorrer ao rapaz. Aaron também não gostaria de um mau desfecho. Ambos não precisam de iniciar um conflito político entre os seus países. E Aaron certamente não gostaria de colocar a sua família numa situação difícil. Faz mais sentido perguntar o que Aaron quer para abafar pacificamente o conflito, que é o que faz o Emir de Khajitan. Bebendo um gole de chá na sua chávena, Aaron responde sem hesitação. Precisa de 500 milhões de céus. Aaron acha que é um preço justo a pagar para reparar uma relação prejudicada por mal-entendidos.
Há rumores e o emir de Khajitan ouviu dizer que Aaron fez 19 anos recentemente, mas a sua coragem está claramente para além da sua idade. Resignado, o emir responde que pode dar esse dinheiro a Aaron se isso acalmar a sua raiva. Agora que isso acabou, o emir de Khajitan está muito interessado numa coisa que Aaron viu no deserto. O que só apoia areia, como disse o emir antes, não há mais nada ali. Tudo o que estava no túmulo, a estátua, o caixão, o memorial, está tudo agora no manto sem fundo de Arão. Mesmo que queiram encontrar e descobrir algo, agora não há absolutamente nada lá. Nem o sultão sabe do túmulo de Nathan, e enquanto Madeleine Mervyn mantiver a boca fechada, ninguém saberá o que lá aconteceu. Além disso, Aaron levará Jauhar consigo. Terá de pagar por ameaçar a sua vida. Retribuição pela ameaça à vida se Aaron quiser, então pode ordenar a sua execução agora mesmo. Ao ouvir isto, um arrepio percorreu a espinha de Jauhar, serviu-o honestamente, de todo o coração, e o mestre despede-se facilmente da vida do seu subordinado. Mas Aaron não é tão cruel ao ponto de tirar a vida às pessoas por tal coisa. Jauhar irá simplesmente com ele para a sua família, onde trabalhará como um escravo. Esta opção também convém ao emir de Khajitan, pelo que concorda com o que o hóspede desejar. É ameaçador na rua, nada é claro, porque no chão está um bando de guerreiros sangrentos que claramente não queriam a morte. A sagrada Débora debruça-se sobre os cadáveres e diz a Nathan que por vezes é atormentada por dúvidas. Se Deus é onipotente e omnisciente, então por que permite que tanto sangue humano seja derramado? Não há nada para responder a estas parvoíces. Nathan apenas lembra Débora que ela está bêbada. O absurdo continua. Se ele é realmente a luz a perseguir as trevas, então por que não o faz? Só há um argumento para todas estas palavras, elas têm um arauto. A sua luz pessoal. Começa a falar sobre isso, olhando para Débora a rezar, que não sabe o que se passa com o seu Deus. Mas Nathan tem a certeza de que este maldito arauto é simplesmente insuportavelmente forte. Deus não podia cuidar deste mundo pessoalmente. Por isso enviou este tipo, um milagre ambulante. Ele luta. E então a espada sagrada reconheceu-o como seu dono. Um rubor surgiu nas bochechas de Débora. Não esperava ouvir algo assim dele. De raiva, Nathan começa a gritar, como se estivesse a dizer aquilo porque quer. Mas as tiradas de bêbado dela não têm nada a ver com ele. Estendendo a mão, pede para dar o caldo aqui. Porque quem é que bebe sozinho? Agarrando a garrafa, Débora corrige que não é álcool. E que não se deve dar água benta a alguém como Nathan, que não tem fé. A partir deste dia, Neian é um verdadeiro crente e pede para dar água aqui o mais rápido possível. Mas a falsa fé é pior do que a sua ausência. Aaron olha para algum lado. Jauhar atrás dele faz o mesmo. A recordação de Débora não foi acidental. Terra Sagrada da Luz, Rogani. Existe aqui uma estátua de Débora. Se Aaron apanhar um navio do Império Sagrado de Yuras através do oceano, chegará aqui. Há 200 anos, Débora enviou um padre para aqui antes de uma peregrinação ao outro lado do mundo. Agora Aaron pensa na morte de Nathan como se fosse sua. E Débora foi ao túmulo dele prestar-lhe os seus respeitos. A partida de Lex e a peregrinação de Débora não coincidem no tempo. Porque Lex partiu vários anos antes do início da peregrinação de Débora. Débora não poderia estar no túmulo dele se estivesse. Teria definitivamente feito algo em relação à sua condição. O Harold esteve envolvido não só no desaparecimento de Lexi, mas também no desaparecimento de Débora. Aaron não conseguiu encontrar nada em Rogani. A única pista que de alguma forma ajuda é uma folha da árvore da vida deixada por Lexi. Com uma pitada de entusiasmo, Jauhar está atrás, chamando o seu jovem mestre Aaron. Um pouco preocupado, Jauhar pergunta se estão aqui há uma semana, se Aaron mudou mesmo de ideias. Sem sequer se virar, Aaron responde negativamente à pergunta estúpida. Não viajam, não procuram mais nada, mas regressam ao Império Kel. O portal já está à espera. Cruzando os braços sobre o peito e cerrando os dentes de raiva, Aidan diz que Aaron está finalmente a regressar a casa depois de 2 anos. A sua rivalidade não desapareceu, Aidan quer descobrir o quão forte Aaron se tornou. Madison conhece bem o filho e percebe que ele não parece feliz com o regresso do irmão. Ele admite honestamente à mãe que deseja que Aaron volte, mas ao mesmo tempo não quer isso. Se Aaron quiser tornar-se o novo patriarca, então Aidan não poderá opor-se a ele. Até que ele recue, Aaron não será capaz de se tornar um patriarca. Lady Madison fala com confiança. O tipo pergunta com desagrado se isso seria melhor para os Lionhearts. A senhora diz que ele já não é uma criança. Agora deve tomar as suas próprias decisões. Tornar-se patriarca ou dar esse cargo a Aaron. A escolha é dele. Com uma expressão desconfiada no rosto, Aidan declara que Lady Madison não quer aquilo, desviando o olhar para o lado. Madison observa com tristeza que aparentemente o criou com demasiado rigor para que ele tivesse tais pensamentos. Não quer ser como Amanda. Não quer arruinar a vida de uma criança para seu próprio benefício, admite. Aidan afirma que não é Ron. Madison concorda com ele e pede-lhe que faça a escolha certa para si. Se o rapaz achar que a sua escolha está certa, Madison compromete-se a respeitá-lo. Vira-se para o filho com um sorriso.
E Aidon ouve-a com cautela. Madison diz que Aaron é irmão dele. Podem não ser de sangue, mas não deixam de ser irmãos. Ela aconselha a falar com ele quando ele chegar. A herança do lugar do patriarca pode esperar até esse momento. O rapaz concorda com ela. Passado um bocado, o adulto Aaron de capa sai do portal. Ele tê-los-ia encontrado em casa de qualquer maneira. O facto de todos terem vindo encontrá-lo aqui confunde-o. O pai, com lágrimas nos olhos e a gritar, corre para os braços do filho, segurando-o com força. Aaron cumprimenta-o com as palavras que não se viam há muito tempo. Parece que tentou muito. O seu corpo mudou muito. Mas deixou de cuidar da barba, observa Brad limpando uma lágrima e admite que tudo graças a Brennan. Brennan lembra-se se eles realmente se tornaram tão próximos que ele começou a chamá-lo pelo nome. Pensa Aaron. Com cara de insatisfeito, conta ao pai que lhe pediu para não aceitar nada destes musculados. Ao ver Lady Madison atrás de si, Aaron faz uma vênia e pede desculpa por não ter reparado nela imediatamente. Mas a senhora acena-lhe. Vira ativamente a cabeça, olhando em redor e perguntando-se onde está o patriarca Byron. Não estava no portal com todos. Está no castelo do Leão Negro por causa do ritual de maioridade, explica Lady Madison. O próprio Aaron sabe disso. Tanto as linhas indiretas como as principais participam no ritual de herança de sangue, recorda Aaron. Mas apenas as crianças da linha principal participam no ritual de crescimento, continua a recordar. Da última vez, Ron deveria ter participado, mas na verdade foi expulso pelo que o ritual foi ignorado. Mas 3 crianças, Aaron, Aidon e Emily, serão adultos no próximo ano, diz Lady Madison. Assim acha que o ritual será muito mais extravagante desta vez, conta. Com o rosto calmo, Aaron pergunta se o próprio patriarca quer isso, se era esse o seu desejo. Não, responde Lady Madison. Foi uma decisão do Senado, explica calmamente a Aaron. De repente, por trás de Aaron, Jauhar emerge do portal com o seu traje tradicional, ajudando o rapaz no deserto. Surpreendida, Madison pergunta quem é. Aaron explica que é o seu subordinado, Jauhar Schulhoff. Não se lembra de quantos anos tem. Jauhar diz que tem 32. Aaron escolheu-o pessoalmente. É de confiança. Não ensinou nada. Jauhar simplesmente fará algumas coisas por ele, avisa o rapaz. Depois de terminar a história, Aaron dirige-se ao nome da criada Callie, que esteve por perto durante todo este tempo como membro da família Leonhardt. Callie cumprimenta Aaron alegremente, cruzando as mãos à sua frente e olhando para o recém-chegado com um sorriso gentil. Aaron pede para colocar Jauhar sob a sua proteção, deixá-lo limpar o celeiro e o salão do torneio e deixar Callie confiar-lhe algo que ela própria não quer fazer. Callie, que não estava à espera, pergunta-lhe se quer mesmo aquilo, pois é subordinado de Aaron. Por isso é obrigado a fazer o que lhe manda, explica. Virando-se para Jauhar, Aaron instrui-o para estudar com Callie. Agora ela é sua amante. Olhando para a jovem Callie, Jauhar pensa que terá de tratar a rapariga, que parece 10 anos mais nova do que ele, como uma veterana. Interrompe imediatamente tais pensamentos. Mesmo que tenha de fazer todo o trabalho sujo da casa, pelo bem do jovem mestre, está pronto para fazer qualquer coisa. Algum dia chegará o dia em que ele precisará, não importa como, mas pelo bem do jovem mestre, como guerreiro e devedor, ele fará qualquer coisa. Aidon, parado atrás, interrompe a conversa e chama o irmão com bastante familiaridade. Um pouco arrogantemente, oferece-se para conversar em privado se Aaron já tiver terminado com tudo o resto. Aidon caminha apressadamente ao longo do caminho da floresta a partir do portal. Aaron segue-o a um ritmo uniforme. Sem se virar para o encarar, Aidon pergunta ao irmão como está. Aaron apenas consegue ficar em silêncio de espanto. Aidon tenta sem jeito continuar a conversa. Pergunta se Aaron tem mesmo 19 anos. Pergunta perplexo do que está a falar. Aaron pergunta-lhe zombeteiramente se quer saber a verdade. Na verdade, não tem a mesma idade. Aaron reencarnou. Aidon, que interpretou as palavras do irmão como uma piada de mau gosto, irritado, pede-lhe que pare de dizer asneiras. Aaron inclina-se um pouco a rir e nos seus pensamentos compreende que naturalmente o seu irmão não vai acreditar nele. Depois de parar de rir, o rapaz olha para Aidon e pergunta-lhe o que se passa, se está muito chocado. Com o verdadeiro poder do seu irmão, diz, e para efeito, usa a sua mana para acender a energia azul à sua volta. Impressionado, Aidon fica em silêncio e depois, virando-se, diz que passaram apenas 2 anos. Mas sente como se todos os 20 tivessem passado. Ele pensou ter tentado o seu melhor. Aidon começa o seu monólogo com arrependimento e aborrecimento. Enquanto Aaron aprendia magia, treinou com a espada como um homem possuído. Alcançou 3 estrelas na técnica da chama branca. E, neste momento, Aaron já atingiu as 4 estrelas. Diz Aidon para si mesmo, cerrando a mandíbula de tensão. De sobrancelhas franzidas, sem se virar para o irmão que está atrás de si, chama-o pelo nome com voz uniforme. Com cara de furioso, mas confiante e firme, dirige-se a Aaron, declarando que se tornará o patriarca. Aaron pergunta de que disparate o seu irmão está a falar. Aidon quer mesmo que o seu irmão se torne o patriarca.
Ao vê-lo frente a frente, Aidon já tinha decidido como poderia ser um patriarca quando Aeron era tão superior a ele. Por que não? Pergunta Aeron. Ele pode tornar-se um. Só precisa de desejar isso. Mas Aidon grita-lhe com raiva que não será capaz de aceitar isso. Se ele quer mesmo que Aeron se torne o patriarca, então propõe um duelo. Se Aidon ganhar, então concordará com qualquer decisão que tome. Então, se ele ganhar, então qual é o sentido de fazer de Aeron o patriarca? Pergunta Aidon. Se ele ganhar, então seria mais lógico para ele tornar-se o próprio patriarca. Com espanto teatral, Aeron repara que o irmão é mais inteligente do que pensava, o que irrita muito Aidon. Aidon será o patriarca, defende Aeron, uma posição que deveria ser ocupada por uma pessoa ambiciosa. E ele não precisa desse incômodo extra se quiser mudar de alguma forma essa opinião de Aeron, que o faça com ajuda. Respirando fundo, Aidon sugere que em vez de um duelo a sério,